Muito boa tarde a todos. Queria desde já dar as boas-vindas aos serviços, aos senhores deputados, a quem nos assiste aqui de casa e, obviamente, também Somos TVDE. Dar aqui nota que a Assembleia da República, apesar da sua pesadíssima agenda, teve a prerrogativa de conseguir agendar o vosso pedido a dia 30 de outubro e conseguimos com celeridade. Nem sempre é assim, mas não é por falta de esforço. Houve um processo orçamental pelo meio, portanto, dar essa nota de satisfação também. Dar aqui só uma breve introdução sobre como é que vão organizar-se os nossos trabalhos. Vocês têm 10 minutos na abertura para fazer a exposição que entenderem. Os grupos que aqui estão farão as suas intervenções até 3 minutos e no final tem um período para interromper. Chamo a atenção do seguinte: nós temos plenário às 3 da tarde, pelo que 10 minutos antes temos mesmo imperativamente de terminar, porque não podem decorrer comissões ao mesmo tempo que está a decorrer o plenário. Sem mais demoras, dava-vos as boas-vindas uma vez mais, dava-vos a palavra para fazerem a exposição inicial. Faça favor, até 10 minutos. Isso mesmo. Ok. Então, muito boa tarde. Excelente Sr. Presidente, a Comissão Parlamentar das Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, excelentíssimos senhores deputados dos restantes grupos parlamentares aqui presentes. Agradecemos a vossa disponibilidade para nos receber, dar a possibilidade de expor as nossas preocupações enquanto movimento cívico representativo do setor TVDE, que presta um serviço diariamente de inegável interesse público que integra milhares de motoristas e operadores de TVDE. O setor TVDE está com problemas graves, reconhecido por todos os agentes no mercado, com exceção dos operadores de plataformas eletrónicas. Os motoristas e operadores prestam serviço num mercado livre, de livre acesso e regulado por lei. O enquadramento legal vigente já não corresponde às necessidades dos diversos agentes do setor, motoristas, plataformas e passageiros, bem como às entidades reguladoras e fiscalizadoras, sendo até reconhecido pelo legislador aqui presente, a Assembleia da República. Motoristas e operadores mostraram ao longo dos anos iniciativa, disponibilidade para o trabalho, espírito de sacrifício. Estes foram anos em que a mobilidade das pessoas mudou de forma significativa, em que é caracterizada a situação atual por sistemas tarifários predatórios praticados pelas plataformas, a um aumento descontrolado de viaturas com prestadores de serviço a um ritmo muito superior ao da procura, existem deficiências e ineficiências na fiscalização das plataformas eletrónicas, existem lacunas, omissões e falta de precisão de artigos relevantes para o exercício da atividade. Existe, portanto, uma necessidade de um enquadramento legal que incorpore novas realidades que, na altura do decreto-lei que está em vigor, não estavam previstas. Este conjunto de situações tem como resultado no mercado uma descida acentuada dos preços praticados pelas plataformas. Podemos dizer que andam na ordem dos 40% face aos valores médios de 2018 a 2025. O valor médio faturado por quilómetro há uma redução de cerca de 30%. Valores de referência 0,65 para 0,45 euros. Valor minuto faturado, uma redução também de 40%. A inflação no valor minuto faturado houve uma redução de 40%, 0,14 para 8 cêntimos. A inflação num período que está referido aqui foram 25% e há um aumento dos custos operacionais de 25%. A realidade do setor aos dias de hoje é normal os serviços enviados pelas plataformas para os motoristas serem de 30 a 40 cêntimos por quilómetro e de 5 a 7 cêntimos por minuto. Os estudos setoriais mais recentes indicam que o valor por quilómetro justo se devia situar nos 75 cêntimos e o do minuto nos 25 cêntimos. Para além de rendimentos reduzidos, o operador TVDE ou motorista tem que suportar outros custos operacionais de recolha e espera de passageiro, bem como deslocações em vazio, em tempo associado, para se posicionar em locais possíveis de obter novas viagens. Os motoristas independentes que se associam a um operador terão que repartir todos estes encargos, com maior ou menor risco para cada uma das partes, em função de uma negociação prévia realizada entre as partes, o que pode ser considerado normal. O que se pode considerar excepcional é que quem tem todo o poder de regular o sistema tarifário em que os outros agentes se têm de acomodar são as plataformas, que atuam não como mediadora de serviços, mas com base num sistema unilateral de tarifas imposto no mercado, onde clientes, operadores TVDE e motoristas ficam reféns das regras ditadas pelos operadores de plataforma eletrónica e não de forma negociada ou articulada. Esta situação torna-se mais grave porque os poderes atuais regulatórios são limitados. A AMT necessita ver reforçada as suas competências e a fiscalização a que são sujeitas as plataformas são, dentre os diversos agentes, a que têm menos exigências. Isto por não se ter atribuído definições claras quanto às competências de fiscalização.
Existem indícios de alguma vantagem inicial atribuída às plataformas face aos outros agentes do mercado. Isto porque não ficaram expressos na lei que as licenças de operação, qual seria o período para elas estarem a atuar. Enquanto para operadores de plataforma têm uma licença há 10 anos e para os modelistas têm obrigados a fazer uma renovação de 5 em 5 anos. E não existe margem garantida, que no caso das plataformas é de 25%, quanto aos restantes não está essa definição de margem atribuída. A fixação de uma margem bruta de 25% sobre o total das operações, sem intervenção direta dos outros agentes, permite esmagar economicamente os outros agentes sem qualquer compromisso de qualidade mínimas do serviço, permitindo, deste modo, um aumento do volume de negócios automático num quadro legal que é altamente favorável às plataformas. Este quadro atual exige mudanças e a questão que se coloca é que mudanças. Começamos por o que já é praticamente consensual no nosso entender. Permissão de publicidade nas viaturas, exterior e interior, reforço de identificação externa das viaturas, substituição do atual dística movível TVDE nas viaturas, aumento do número de anos das viaturas para operar, 10 anos na generalidade, permissão da avaliação do utilizador pelo motorista, permitir que motoristas certificados como empresários em nome individual possam operar diretamente com plataformas com a sua viatura ou em nome da empresa de que é titular, com regime fiscal e contributivo já existente ou adaptado, novas definições das competências e do papel das plataformas eletrónicas, operadores TVDE e motoristas. Uma melhor regulação do mercado, reforço do papel das entidades reguladoras e fiscalizadoras, AMT e IMT. O que o Movimento Cívico Somos TVDE pretende ver alterado e revisto no novo quadro legal e regulamentar é necessidade de adaptar a continuidade da licença ao operador de plataforma eletrónica já atribuída a novos requisitos complementares aos atualmente exigidos. Modelos tarifários reconhecidos como legais pelo Estado, com transparência dos mecanismos de formação de preços, de inclusão de acesso aos elementos essenciais dos algoritmos de formação de preços e seleção de viagens, perante a lei e por parte das entidades reguladoras. A participação de motoristas e operadores na definição de tarifas com a introdução de transparência no algoritmo de preços e com garantia de rendimentos justos adequados aos motoristas de acordo com o fator tempo despendido e quilómetros efetivamente percorridos. Direitos, deveres e obrigações de passageiros de operadores TVDE, motoristas, devidamente definidos na lei, que impeça atuações arbitrárias das plataformas eletrónicas, TVDE e garantia dos mecanismos de defesa dos motoristas. Eliminação de poderes sancionatórios disciplinares de bloqueio ou de suspensão por parte das plataformas. Criação de categoria motorista qualificado, conhecimentos em línguas e rating elevado, porque Portugal vive do turismo e merece receber os passageiros com os melhores profissionais, obrigando assim a um melhor desempenho na profissão. Concorrência, retirada dos elementos que limitem o acesso ao mercado de novas plataformas e referência expressa à não permissão de mecanismos que permitam práticas anticoncorrenciais, cartelização ou manutenção da operação em regime de duopólio que permita preços predatórios ou comportamentos excludentes dos concorrentes. Desenvolvimento de sistema formativo equivalente ao setor do táxi, mais exigente, com aumento de carga horária, revisão e adaptação dos conteúdos formativos iniciais, contínuos e um sistema de avaliação de aptidões contínuo ao longo da atividade. E um seguro equiparado ao setor do táxi, mas para a atividade de TVD. Temos aqui 3 grandes propostas que podem regular de forma genérica todo o setor, que passa por uma criação de uma comissão de autorregulação. No fundo, poderia existir um sistema de concertação social entre os diversos agentes dentro do mercado. Isto passaria, os objetivos desta comissão passariam por promover equidade, segurança, profissionalismo, reforçando a confiança no setor. Esta é a medida mais avançada e inovadora deste relatório, alinhando Portugal com modelos de sucesso mais eficientes da Europa, Londres, Madrid e Paris. É um fórum independente, supervisionado pela AMT, instituído preferencialmente por portaria governamental ou como associação privada sem fins lucrativos, com os seguintes objetivos: códigos de conduta, facilitar o diálogo com a AMT, fixar anualmente tarifas mínimas e máximas obrigatórias e poderá também ter competências na organização de fóruns de debate e formação. Propomos também um centro de
tragem especializado dentro desta nova estrutura, que funcionaria como um departamento autónomo desta agência a ser criada, com uma autorregulação e resolução alternativa de litígios no setor TVDE, com competências para dirimir de forma vinculativa litígios em matérias de suspensões ou exclusões arbitrárias de motoristas, disputas sobre tarifas e comissões, classificações abusivas ou manipulação de ratings, alterações unilaterais de contratos e outros conflitos da relação plataforma-motorista. Por último, um desenvolvimento de uma plataforma nacional TVDE, que constitui a medida estrutural central das nossas propostas e representa a solução definitiva para 87% dos problemas identificados, alinhando Portugal com partes dos sistemas de sucesso de Londres, Madrid e Paris. Esta plataforma teria partes de documentação e de fiscalização para facilitar o trabalho das autoridades. A plataforma permitiria controlar o controle de horas diárias nas diversas plataformas, semanais e cumprimento dos tempos de descanso por parte do motorista. Existiria também a possibilidade de simplificar e desburocratizar todo o controle documental que neste momento passa todo pelas plataformas. Por último, para terminar, devo referir que no movimento Somos TVDE pauta-se por códigos de novos padrões de qualidade que devam ser integrados no setor e, como tal, ponho aqui uma referência que está expressa num relatório do AMT que diz que a definição de um serviço de transportes com um nível elevado de reconhecimento social dos seus motoristas deverá reconhecer utilidade pública aos serviços por eles prestados. É o que consegue ter melhores padrões de qualidade. Muito obrigado. Obrigado também pelo cumprimento do tempo. Só foi necessária uma ligeira tolerância, como estava a terminar, não levantava nenhuma questão. Eu perguntava ao deputado Francisco Gomes, do Grupo Parlamentar do Chega, se fará a intervenção. Nesse caso, tem a palavra o Sr. Deputado. Faça favor. Serei eu, Sr. Presidente. Posso começar? Obrigado. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. representantes do movimento TVDE, com todo o respeito que a vossa associação merece e que os motoristas TVDE que desempenham o seu trabalho de forma honesta merecem, a verdade é que o vosso depoimento, importante que foi, relevante que foi, apenas conta metade da história. Metade da história. E a metade da história que fica de fora é uma metade muito importante. Porque a Lei 45 de 2018, sendo um problema, não é o único problema. A lei é péssima. Nós sabemos que é péssima. Mas o problema não é só esse. O problema, e se há prova viva que o setor dos TVDE não precisa de inimigos, digo-lhe já, essa prova são, não o vosso movimento, mas certas associações que dizem que representam os TVDE, mas que são as primeiras a afundar os associados e dizer que o único problema na vida dos associados são o governo, a lei e os táxis. Sabe o que isso é? Enganar as pessoas. Nós avisamos que a lei como estava era chamariz para a imigração. Avisamos, criticaram-nos. O que é que aconteceu? 76 mil condutores. Portugueses, 21 mil. 55 mil estrangeiros, de 98 nacionalidades. 98. Nacionalidades mais comuns. Índia, Bangladesh e Paquistão, que nem conduzem no mesmo lado. Só entre maio e junho deste ano entraram mais 1000. 1000. Declarações de um condutor TVDE, por isso talvez um associado vosso, em declaração para o Jornal de Notícias. Eles chegam da terra deles e dão-nos logo um carro e um GPS para as mãos, antes sequer de saberem onde é que vão dormir. Sabe o que é isto? É o faroeste. É o que nós temos hoje em dia, o faroeste. Mas nós avisamos que a lei como estava era um chamariz para a criminalidade. O que é que aconteceu? Fomos criticados. O que é que aconteceu? 2023, 600 crimes com TVDE. 2024, mais que duplicaram. 1.300 crimes. 4 crimes por dia. Crime mais comum, violação. Violação. Essas miúdas eram filhas de alguém. Eram filhas de alguém. Mas nós avisamos que a lei como estava era um chamariz ao descontrole. Criticaram. O que é que aconteceu? Certas associações TVDE, em rede aberta, a dizer isto, lindo, que podem ensinar os seus associados a ganhar mais dinheiro, e transcrevo, na linha vermelha da criminalidade. Na linha vermelha da criminalidade. A dizer aos associados, também em linha aberta, isto é lindo, angariem os clientes das plataformas e façam tours e serviços privados, porque é igual aos cabeleireiros e eles não pedem recibos. Mas, temos deputados de um partido que se senta nesta comissão a pedir 20 mil euros a uma associação TVDE para lhes ensinar como é que contornam a legislação que foi aprovada pela Madeira. De manhã, vota a lei. À tarde, contar na lei. Sabe isto o que é? A burla.
Isto é bandidagem, feito por deputados que se sentam nesta comissão. 3 perguntas. É ou não é verdade, e sabe que é verdade, que certas associações TVD estão a incentivar os seus associados a burlar o Estado? Deixe-me só... Está a terminar o seu tempo, não é para interromper imediatamente, obviamente, mas pedi-lhe que fosse arrumando as ideias. Disse que tinha 3 pontos e já vai em 3 minutos. Não, 3 perguntas. 3 perguntas. Primeira, é ou não é verdade, e sabe que é verdade, que há associações TVD a incentivarem os seus associados a burlar o Estado? Segunda pergunta, é ou não é verdade que os problemas dos TVD não se resumem aos táxis, nem ao governo, mas à falta de contingentes? Terceira, qual é o grande problema dos TVD? É a lei? E ao governo, é os táxis ou são associações que ainda não perceberam que estão em desnorte, em ganância e em ilegalidade? É só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, penso que o deputado Francisco Avelinhas Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sr. Deputado, até 3 minutos com a mesma tolerância do seu colega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de saudar os representantes da Somos TVD e agradecer a presença deles, só dar nota de que eu, como sou um dos deputados que se senta nesta comissão, julgo que a intervenção anterior merecia ter sido um bocadinho mais concreta, porque lança suspeitas e um anátema que não me parece nem apropriado, nem adequado, nem oportuno. E se é o caso, é bom que se saiba, mas de facto ficou no ar. Agora, voltando com as devidas desculpas aos senhores que aqui vêm representar mais uma associação, porque já cá tivemos várias, ainda ontem cá tivemos uma, começar por agradecer, porque o facto de setores se associarem para defenderem os seus interesses, para nós é sempre relevante, porque vem-nos ajudar a ter mais contexto e mais informação, para além de que, como saberão, até terão estado presentes, os próprios grupos parlamentares reúnem regularmente, sempre que solicitado. Portanto, agradecer-vos a vossa presença, que tem um nobre objetivo com o qual nós concordamos. Esta lei, envolvidos 7 anos, claramente necessita de alterações, e nós estamos no momento de as fazer, dando nota de que a sustentabilidade do setor para nós é absolutamente fundamental, mas, como eu tive a oportunidade de dizer ontem também, o foco na qualidade e na segurança do serviço também o deverá ser. Eu não tenho dúvidas que concordam comigo, só que como o tempo é curto até para apresentarem as vossas ideias, às vezes isso passa, e eu acho que convém registar que estamos todos de acordo acerca disso. Eu queria colocar 2 ou 3 questões, sendo que este assunto já tem sido largamente debatido, mas de alguns pontos que abordou e dando-lhes parabéns pela clareza da sua apresentação. Uma questão que ontem foi apelidada de dumping, que é uma coisa que para nós é grave e merecia uma análise mais profunda. Sendo a oferta, o crescimento da oferta desajustado, como disse, e continuamente crescente, e achando que a procura não acompanha, como é que explicariam o crescimento desta mesma? Ainda por cima, sabendo nós, como referiu, que existem aqui custos de contexto, nomeadamente até 25%, julgo que disse, de aumento na operação. E existindo, e esta é a minha próxima questão, aquilo a que julgo que chamou de preço justo, queria-lhe colocar uma outra questão que acho relevante. Eu já ouvi a opinião de outras associações nesta matéria. Se o preço justo que indicam já tem na sua composição o tempo de inatividade ou de espera dos motoristas. Porque nós já cá tivemos gente a mostrar que 8 horas de trabalho para um motorista de TVDE, ou já agora também de um táxi eventualmente, podem representar, para ter um rendimento igual a outra pessoa que trabalha 8 horas, um bocadinho mais, porque não estão 100% do tempo a trabalhar. É recorrente virem-nos falar da necessidade de fiscalização. Da nossa parte concordamos, mas eu gostava que, apesar de ter apresentado inúmeras medidas concretas no final da sua apresentação, eu gostava que pudesse dizer-nos quais é que são as suas propostas concretamente, os meus problemas e as suas propostas mais concretas para a fiscalização. Como, quem, quando e porquê. É inevitável falarmos das plataformas que operam no setor. Eu perguntava-lhe qual é, eu sei parte da resposta, mas acho que deve ficar aqui registado, qual é a posição delas acerca da distribuição do retorno entre os motoristas e os operadores e as plataformas.
E queria dar-lhe nota, por último, que nós somos favoráveis a algumas propostas que já nos fizeram antes e que fazem agora, nomeadamente as que têm a ver com a identificação particular de veículos. E não me queria esquecer de lhe pedir, se tiver tempo ainda, que comente a situação e a pretensão na Madeira, seja de taxistas, seja de operadores, seja as questões que se comunicam aqui sobre a legislação que a Madeira tentou implementar, posição do Tribunal Constitucional, etc, etc. E para já disse, obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Os primeiros 27 segundos da sua intervenção eu interpretei-os como uma interpelação à mesa e, portanto, não os descontei. Sr. Deputado Frederico Francisco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes do movimento Somos TVDE. O facto de falar em último facilita-me, em parte, a tarefa que o Sr. Deputado Francisco Vilinhas Lopes já colocou algumas questões que são relevantes, em particular aquelas que têm a ver com a formação de preço e com aquilo que consideram o preço justo, e também parece particularmente relevante a questão que colocou sobre porque é que a oferta continua a aumentar, apesar de aparentemente a procura não acompanhar. E acho que estas duas questões estão relacionadas, que é, se de facto, vamos imaginar que se estabelecia um preço mínimo na ordem daquilo que vocês consideram um preço justo, não temem que isso afaste uma parte relevante da procura? Porque aquilo, não é? Quer dizer, primeiro ano, primeiro semestre de economia, lei da oferta e da procura, não é? Ou eu próprio, quando estou a decidir se vou, eu muitas vezes decido usar um TVDE em vez de ir a pé ou em vez de usar o transporte público, porque é suficientemente barato fazê-lo. Se o preço do TVDE se aproximar do preço do táxi, naturalmente a perspectiva de utilização aproximar-se-á também daquela que é a perspectiva de utilização do táxi. Gostava de obter um comentário vosso a este respeito e admito que esta minha conjectura esteja incorreta do vosso ponto de vista. A segunda questão, foi uma coisa a que se referiram em concreto, falaram de que uma das razões pela qual era necessário fazer alteração à legislação era para remover barreiras à entrada de novas plataformas. Eu gostava que concretizasse quais é que são as barreiras que existem hoje na legislação à entrada de novas plataformas. E depois, finalmente, quando falamos de reforçar a identificação exterior do veículo, quando falamos de permitir publicidade no exterior e no interior do veículo, quando falamos de estabelecer critérios mais restritivos em matéria de preço, ou estabelecer algum tipo de regulação de preço, quando falamos de aumentar a formação, de dar uma formação que seja aquela que é equiparada ao setor do táxi, aquilo que eu vos coloco é se no final disto tudo, o que é que distingue o TVDE de um táxi? Porque já hoje não é trivial responder a essa pergunta. O que é que distingue o TVDE de um táxi? E, portanto, eu gostava também de vos colocar esta questão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ia convencionar convosco o seguinte: como temos ainda 14 minutos até ao limite, apesar de ser 10 minutos o que vos estava reservado, alargávamos um bocadinho a tolerância, terminando mesmo imperativamente aos 10 para as 3, mas assim tem um bocadinho mais tempo para responder e fazer as considerações que entenderem. Façam favor. Começando pela questão do TVDE táxi. Vou deste ponto para trás. O TVDE é um setor privado de transporte de passageiros. O táxi é um serviço público que tem uma regulamentação própria e tem que prestar um serviço público. E tem obrigações legais que estão definidas. O serviço privado é um serviço livre, de iniciativa privada pura. Portanto, há obrigações que estão claramente definidas para parte do táxi, algo que não está em termos de TVDE, são regras que estão atribuídas no sistema de iniciativa privada de prestação de serviço. Na questão das viaturas, nós deveríamos, na lei, deveria estar expressos requisitos de cumprimento de viaturas para fazer transporte de passageiros. Isso, se as viaturas podem fazer táxi, em termos de requisitos, à partida deveriam poder fazer TVDE, mas, no caso do TVDE, há uma descaracterização. O sistema de recolha do transporte táxi é completamente diferente do que quem faz TVDE. Isto são alguns exemplos das diferenças que existem.
quanto à remoção da entrada, das barreiras à entrada das plataformas. Precisando nos pontos da lei onde vem lá estar expressos, eu não lhe consigo precisar onde ela está. Agora, o que é facto é que desde que foi aberto este mercado das plataformas, a verdade é que entraram 2 e nunca mais nenhuma voltou a entrar. Há várias tentativas de se aceder ao mercado e as práticas basicamente isto hoje em dia funciona num duopólio entre as 2 plataformas e tudo nos leva a crer, e as próprias entidades reguladoras levantam essa questão, que o sistema de cartelização de preços e de regime de duopólio está a ser praticado no mercado. Portanto, isso aí é uma questão que não me compete a mim, não sou jurista, mas sim a quem é o legislador, verificar, e era mais nesse sentido que eu fizesse a referência, verificar se realmente os pontos de requisitos de acesso ao mercado estão realmente a ser cumpridos ou não por parte do espírito da lei quando foi colocado. Outro ponto, as questões da procura e da oferta. Vamos ver, quando estamos numa zona urbana, por exemplo, aqui na área metropolitana de Lisboa, numa área metropolitana do Porto, onde existe sempre um maior volume de viagens, são viagens de pequeno percurso, viagens de 15, 20 minutos é a média de uma viagem TVDE. Ora bem, para quem quer viajar 15 ou 20 minutos e quer fazer 3 ou 4 quilómetros, estamos aqui a falar de viagens que eu já não vou falar de coisas que estamos a competir às vezes com uma viagem de um bilhete de metro ou de autocarro que são praticados pelas plataformas. Eu penso que isso é público, toda a gente sabe, porque há utilizadores aqui também. Mas se as viagens são pequenas, com certeza alguém que tenha necessidade de fazer uma viagem em meio urbano, não há de ser, com certeza, por 60 ou 70 cêntimos ou €1 por viagem que vai fazer diferença face aos incómodos que existem. Isso está provado. O que as plataformas fazem é exatamente o contrário. Batem o preço todo para baixo a competir com transportes públicos onde não há vantagens para a mobilidade urbana das pessoas. Ou seja, está-se a tirar pessoas que andavam a pé e de autocarro e estão a pôr num carro que pode ser poluente e não existe qualquer vantagem para o consumidor. Ou seja, €1 não tem... Agora, se esse motorista fizer 20 viagens em média por dia de pequena duração, é um dia de trabalho, vamos admitir uma média estatística à volta das 20 viagens, dá €20 a mais por dia. Vezes 20, 24, 22, 24 viagens, estamos a falar de, se calhar, já bastante dinheiro. Já estamos a falar de cerca de 300 ou 400 euros por mês. E isso é valor para o motorista. Para o cliente não tem qualquer tipo de influência. Numa viagem de maior distância, onde os valores estão mais curtos, aí sim pode haver a necessidade de escolher entre plataformas e forem aquelas que forem mais competitivas. Eu devo dizer que o que está, em primeiro lugar, mal em termos do sistema tarifário atual é a permissão de se trabalhar em termos de concorrência, em termos de tempo e em termos de quilómetro. Esses valores têm que ser mínimos. O valor tempo é um valor objetivo de custo do trabalho. As deslocações são diferentes para cada operador e para cada motorista em função do carro que tem ao seu dispor. Portanto, há um valor variável. Agora, o tempo é um critério objetivo, é valor de trabalho. Se eu estou com um cliente durante 45 minutos, numa hora, aquilo vai-me dar um determinado valor ao final de uma hora. É rendimento do trabalho. Estou a prestar um serviço em igualdade de circunstâncias. Portanto, o valor de quilómetros é um valor variável que depende de uma série de outros fatores. Mas também deverá existir um mínimo, que é isso que nós nos batemos e é possível apurar esse mínimo. A questão da Madeira, eu penso que a questão quanto a contingentes, também o senhor deputado do Chega também falou de que o problema poderia ser contingente. Vamos lá ver, eu penso que a questão essencial neste momento é muito difícil a alguém dizer que há necessidade de fazer contingências num setor com um valor fixo.
Se metermos 30 mil viaturas para as necessidades de hoje, se calhar são as suficientes, mas podem não ser, porque as necessidades vão variando ao longo do tempo. Agora, pode haver critérios demográficos em função de uma área metropolitana, de Lisboa, do Porto, haver uma contingência de viaturas, tal e qual como foi feito na Madeira, porque realmente são blocos que estão perfeitamente determinados. Agora, num país, Portugal continental, definir uma contingência global, os carros podem se distribuir em função da procura e da oferta, como eles vão por onde há necessidades de serviço. Isso normalmente está garantido. Queria ainda, penso que ainda ficou aqui uma questão, se o tempo da inatividade, foi que o senhor deputado que falou sobre o tempo de inatividade, se estaria englobado. Sim, para os valores de inatividade, quando se determinam preços de referência que possam ser praticados e que possam ser justos, é lógico que são preços para tempos, obrigatoriamente englobando tempos de descanso, de folgas, ou de outras situações, ou tempos de espera, isso estão englobados, com certeza. Quanto ao acompanhamento o acompanhamento da procura, penso que já falei alguma coisa. A fiscalização. Como é que deveriam ser feitas as fiscalizações? Eu devo dizer, quando se fala de fiscalização, normalmente cometemos aqui um erro, porque não é pelo facto de existir um crime mais grave praticado por alguém que é médico, que é advogado, que é motorista de TVDE, isso não significa que todo um setor profissional seja criminoso. Portanto, em todas as atividades há pessoas que são suscetíveis de cometer crimes. Portanto, associar criminalidade ao setor TVDE, quanto a mim, não faz qualquer tipo de sentido. Haveria aqui ainda um ponto que eu gostaria de abordar. Foram feitas algumas acusações em relação a outras associações. Salvaguardarmos a nossa posição, agradeço para já, desde mais. Não vou poder comentar conversas que foram aqui expressas dentro da Assembleia por parte de outros elementos das associações e de conversas com outros grupos parlamentares. Penso que não me compete fazer qualquer tipo de comentário. Existia aqui ainda um ponto de... havia a questão da fiscalização. Eu queria falar sobre a fiscalização no seguinte, há pouco perdi-me. A fiscalização, se nós temos que encarar a questão da fiscalização das viaturas TVD em termos da legalidade dos documentos com que as pessoas estão a trabalhar. Se esses documentos que as pessoas que trabalham, os motoristas TVDE, são parados numa operação por uma autoridade policial ou outra autoridade fiscalizadora, é parado e se tem os documentos todos em ordem, portanto, não existe mais nada a dizer. Os documentos são oficiais, estão, neste momento, no nosso entendimento, estamos em desacordo, que essa totalidade dos documentos devessem estar na íntegra na plataforma. Defendemos que há uma parte considerável que deveriam passar para uma plataforma eletrónica que já se está a desenvolver neste momento, por parte do IMT, que a pouco e pouco pode vir a ser enriquecida, e esse controle devia ser documental. É como a questão do dígito comovível. Deveria ser reforçado para a identificação até do próprio passageiro. Por exemplo, à noite, se for um mecanismo refletor, pode ser normal durante o dia, mas se for refletor à noite, alguém que está num sítio isolado consegue identificar o carro que se está a aproximar e para, em termos de segurança, ser melhor. Pode ter lá outros elementos identificativos do operador, do motorista, de licenças, até eventualmente seguros. Hoje existem mecanismos tecnológicos que permitem fazer isso. Portanto, há uma série de trabalho que poderia ser aliviado por parte das autoridades policiais na fiscalização. E às vezes vejo, quando vêm aquelas notícias que foram mandados parar 300 TVDs numa operação da polícia, e eu vou ver os números, dizem, mas colocam a dizer que houve 300 infrações. Mas essas 300 infrações, muitas vezes é a acumulação numa viatura de várias infrações, e é tudo dentro da mesma infratura, mas se forem em 3.000 viaturas, eu posso dizer, os problemas de fiscalização de todas essas operações, eu analisei isso, se andarem em termos de fiscalização no máximo 8 a 12% de viaturas que não estejam autorizadas, isso será o máximo que poderá existir, porque há amostras da polícia que são feitas. Não existem dados oficiais, mas estas coisas funcionam através da amostra.
8 a 12%. Se me disseram 8 a 12%, é muito. Eu também acho que é muito. Acho que o ideal, porque em qualquer sociedade não se consegue pôr toda a gente na lei, toda a gente na ordem. Há de haver sempre incumprimentos de alguma coisa, mas algumas coisas não são graves, também temos que ver que elas são graves desde que não são graves. Portanto, se forem pequenas coisas, deveríamos baixar isto, se calhar, para a ordem dos 5%. Vai sempre existir. Existe no setor TVDE e também existe no táxi. Também já foi publicidade de situações. Eu, por acaso, tive uma oportunidade em 2014 de ver relatórios. Existiam, no setor do táxi, na altura não existia TVDE, e dizia-se que as queixas apresentadas pelo setor do táxi, pelos utilizadores, é que havia 50% das reclamações tinha a ver que os táxis não tinham alvará. E nessa altura não havia qualquer tipo de problema terminar, em termos por favor. de imigração existente a trabalhar em Portugal no setor do táxi. Muito obrigado. Queria agradecer a vossa disponibilidade, agradecer também aos senhores deputados e desejar que façam um bom regresso. Esta casa está sempre aberta para vós e se houver alguma matéria que queiram distribuir, alguma informação que queiram distribuir. Era isso. Isto era, eu percebi. não sei se deve ficar com o Pode Sr. ficar Presidente comigo. e depois distribuir Sim, os restantes nós depois dos encarregamos. parlamentares. Eu não sei se são suficientes. Estão aqui. De qualquer maneira, também para quem está presente, se quiser entregar, tem aqui o grupo Eu parlamentar não do sei PSD. se devo deixar com o Presidente. Fazemos o seguinte, distribui, se não se importar, pelo PSD e pelo Partido Chega, eu distribuo pelo Partido Socialista, também não tem problema, e deixo com os serviços os demais. Pronto, muito obrigado, damos assim finalizada esta reunião e temos plenário às 3 da tarde. Muito obrigado, Srs. Deputados.